Olá, prezado aluno. Sou o professor Leonardo Bonfim e nessa videoaula vamos ver exemplos utilizando a estrutura de repetição for. Faça um programa em Python que apresente a sequência numérica de 1 até 10. Então, se não utilizasse uma estrutura de repetição, a gente já viu, né, teria que fazer um print de 1 até 10, ou seja, seriam 10 comandos print, né, a gente fazendo, ou seja, seriam 10 linhas de comando, né, para que conseguíssemos realizar essa operação. Mas, e se fossem 100, e se fosse de 1 até 1000, e se fosse de 1 até 1 milhão, né? Então, com o comando para, né, o for, a gente vai ter o for, a nossa variável e vamos chamar o nosso intervalo. Vamos fazer um intervalo de 1 até 11, o passo sendo de 1 em 1. Lembrando que eu coloco de 1 até 11 justamente porque se eu colocar até 10, o valor que está no fim não é apresentado. Então eu coloco 11, que é justamente um valor a mais. E dou o print justamente na variável que está recebendo o intervalo, que é o x. Então, com apenas duas linhas, eu consigo apresentar, né, o conjunto solução de 1 até 10. Ah, se fosse até 20, era só alterar aqui e eu conseguiria apresentar o intervalo de 1 até 20, com apenas duas linhas de comando. Então, primeiro, eu vou ter aqui o meu x sendo 1, depois volto, o x é 2, o x é 3, o x é 4, o x é 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Quando ele for 11, ele não executa, ele já sai da repetição. Então, dessa forma, a gente consegue resolver a primeira questão do exemplo. O código também está no slide. A segunda questão pede: faça um programa em Python que calcule a média de 10 números e apresente o resultado. Então, vou manter aqui essa parte inicial, né? Já que eu quero solicitar 10 números. Então, aqui eu estou indo de 1 até 11, andando de 1 em 1, certo? Então, eu poderia também simplesmente suprimir aqui e colocar 10. Ele iria de 0 até 9, né? Com passo de 1 em 1, como a gente viu na teoria. Quando a gente coloca apenas um valor no intervalo, ele tem que o início é 0 e o passo é 1. E como o fim ele nunca utiliza o valor que está aqui, então ele vai de 0 a 9, que dá um intervalo de 10. Então, eu posso chegar aqui e dizer que eu quero pedir um número, né? Então, o comando eval input informe um número. E aí ele pede justamente na questão, né? Faça um programa em Python que calcule a média de 10 números. Então eu vou aqui, eu vou justamente agora calcular a média desses 10 números. Para calcular a média, eu preciso primeiro somar esses 10 números. Então começa uma variável soma fora da repetição, com 0, porque se eu começar ela aqui dentro, sempre que ela fizer uma repetição, minha variável vai ser zerada novamente. Então eu tenho que começar ela fora da minha repetição. E aí eu digo que soma recebe soma mais o número. E fora da minha repetição, né, eu vou apresentar o resultado, a média, né, vai ser justamente minha variável soma dividido por 10. Por que eu apresento fora da minha repetição? Porque se eu colocar ela dentro da minha repetição, a cada valor informado, ele vai estar apresentando, né, um valor de média errado, dividindo por 10 errado, né, enquanto eu só quero que apresente o valor final da média. Então, se eu não utilizasse uma estrutura de repetição, eu teria aqui que pedir 10 números. Eu teria que ter 10 variáveis
só para receber os números e mais uma outra variável para fazer a soma. Eu teria que usar pelo menos 11 variáveis no meu algoritmo. Enquanto aqui eu só estou utilizando duas variáveis. Eu teria que fazer 10 linhas só para receber os 10 números. E aqui eu estou utilizando só uma linha para receber os 10 números. Então, quando a gente executa, eu posso ir fornecendo valores numéricos aleatórios para ele. E quando ele receber os 10 valores numéricos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ele já somou tudo, divide por 10 e apresenta a média. Certo? Essa é o segundo exemplo. E quando vamos para o terceiro e último exemplo, faça um programa em Python que solicite do usuário um número, vai solicitar um número, imprimir todos os números naturais a partir de 0 até o número informado pelo usuário. Então, a gente vai solicitar um número, inicialmente, né? É o que se deseja um número. E aí a gente vai de 0 até o número informado. E como eu preciso escrever esse número, eu digo que esse número mais 1. Afinal, eu quero escrever o valor desse número. E eu digo que o passo é de 1 em 1. E apresento como print, né, esse meu intervalo. É o que a questão pede. Faça um programa em Python que solicite do usuário um número e imprima todos os números naturais a partir de 0 até o número informado pelo usuário, inclusive. Então aqui, se eu informo o número 5, ele vai fazer de 0 até 5. Se eu informo 5, ele faz de 0 até 5. Se eu informo 10, ele faz de 0 até 10. Então é isso que pede a terceira questão do exemplo. Quaisquer dúvidas, podem entrar em contato comigo ou com a professora Jamile. Lembrando que todas essas respostas desses exercícios constam também na apostila e também nos slides. Obrigado.